computador agora. Seja bem-vindo ao Mentalistas da TV Estadão, todas as segundas-feiras, comigo, Camila Tulinski, nosso programa de comportamento e saúde mental. Hoje vamos falar sobre luto. Como lidar com a perda de um ente querido, quando alguém morre, um cônjuge, um parceiro, um namorado, que seja, até mesmo os pais, ou a perda de um filho? É o que a gente vai desvendar agora aqui no Mentalistas. As principais questões da atualidade, analisados por especialistas renomados. Começa agora Mentalistas, com Camila Tulinski. E para falar sobre esse assunto, eu convidei a psicóloga especialista em luto, Juliana Guimarães, que é do Instituto Entre Seres. Tudo bem, Juliana? Bom dia. Bom dia, Camila. Obrigada pela presença, viu? Muito obrigada. E do outro lado aqui do Mentalistas, a jornalista Natália Souza, que acaba de lançar o livro Tua Vida em Mim, falando sobre a experiência que ela teve também com perdas e tudo mais. A gente vai conhecer um pouquinho mais da história dela aqui no Mentalistas. Tudo bem, Natália? Tudo bem, Camila. Bom dia. Obrigada pela presença. Obrigada a você. Bom, para começar esse programa, até peço para que você, internauta, compartilhe esse vídeo. Eu sei que tem muita gente que acaba de sofrer uma perda, né, de um parente, um ente querido, que compartilhe, porque eu tenho certeza que informações importantes vão vir aqui desse debate, né, a gente poder compartilhar com os nossos contatos também via Facebook do Caderno de Metrópole do Estadão e também no portal estadão.com.br. Vou começar com a Natália para que ela conte pra gente um pouco mais da história dela, né? Qual foi a sua primeira experiência com o luto? Conta aqui pra gente. A minha primeira experiência foi em 2014, quando eu perdi a minha mãe, e foi uma perda muito repentina. A gente tinha acabado de voltar de uma viagem em família, e na volta da viagem ela começou a se sentir mal. 4 dias depois ela faleceu. E foi uma perda realmente muito bruta, né? Porque eu tinha uma relação com ela que era uma relação que eu não tinha com nenhum outro ser humano. Era uma relação de intimidade profunda, de conexão. Minha mãe era uma mulher que amava ser mãe, então era uma delícia ser filha dela. E então foi a minha primeira experiência em 2014. E 1 ano depois eu perdi o meu namorado, que era também com quem eu tinha uma relação de amor muito profunda também, muito intensa. Era com quem eu tinha planos de formar uma família. E o Gino acabou falecendo também de um câncer raro e silencioso, uma perda também muito repentina. Entre os primeiros sintomas do câncer e a morte foram 20 dias. Então foi uma perda seguida da outra, né? Uma em 2014 e uma em 2015. Quando você perdeu a sua mãe, começando pela primeira perda, como é que foi esse processo para você? Assim, você não acreditava muito no que estava acontecendo? O que você sentiu ali naquele momento? As primeiras sensações, na verdade a primeira sensação foi uma sensação de choque, assim. Era uma sensação de susto. Então, para compreender o que tinha acontecido, demoraram alguns meses, assim. Era uma sensação de como se a vida tivesse perdido todo o sentido e toda a cor imediatamente. Assim que eu tive a notícia, era como se o mundo tivesse realmente mudado de configuração, de sentido mesmo, eu tivesse perdido a beleza. E depois, com o tempo, essa perda foi dando lugar realmente ao sofrimento, que era um sofrimento absoluto e muito profundo. E era uma dor física, uma dor emocional, na realidade, tão grande que ela chegava a ser física. Então eu lembro de várias vezes, no meio do dia, de repente senti uma falta de ar absurda, que eu me curvava, porque eu achava que realmente ia perder a força mesmo de ficar em pé, assim. Então não era uma dor só emocional, era uma dor que chegava realmente a ser física mesmo, né? A afetar o corpo. Ô, Juliana, como que o indivíduo costuma lidar com esse tipo de processo? Eu sei que existem várias maneiras, né? Tem pessoas que acabam negando aquela morte, pessoas que acabam somatizando, ou seja, o corpo acaba respondendo de maneira, né, mais direta, a pessoa fica até doente porque perdeu alguém querido, mas em linhas gerais, como que o indivíduo reage frente ao luto? Você pode explicar pra gente? Bom, então, Camila, toda vez que a gente fala de luto, a gente está falando de um processo que é muito pessoal. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que não existem regras, né? Então, o que existe em muitos momentos são comportamentos, sensações que grande parte das pessoas que estão enlutadas e que estão passando por um processo de elaboração de uma perda acabam sentindo, acabam vivendo e que é comum a muitos enlutados, mas regra não existe.
porque a perda é muito única, né? Quem perdeu aquela pessoa tinha aquele vínculo com aquela pessoa. E é por isso que muitas vezes, dentro de uma mesma família, para uma mesma morte, o processo de luto, a forma de elaboração, a forma de enfrentamento de cada pessoa é diferente. Então a mãe, muitas vezes vamos falar da perda de um filho, a mãe sente de uma maneira, enfrenta de uma maneira, enquanto o pai que perdeu, né, esse mesmo filho acaba enfrentando de outra. Então é um processo muito, muito individual. Mas o luto, quando a gente está falando de luto, a gente está falando de renascimento, né? A gente se transforma e a gente nunca mais volta a ser o mesmo. A gente sai, né, daquele processo, quando a gente encontra um espaço para aquele processo existir, para aquele processo habitar em nós, a gente nunca volta a ser como era antes. Não necessariamente é pior, não necessariamente é melhor, mas é diferente, a gente fica muito diferente. E o processo de elaboração de luto é justamente esse processo da gente dar significado ao que aconteceu, da gente construir uma nova versão da gente em cima daquela perda e aprender a viver agora sem aquela pessoa fisicamente, mas com aquela pessoa de uma outra maneira. Ô, Natália, quando você perdeu a sua mãe e um ano depois praticamente perdeu o Gino, o seu namorado, você tinha todo esse futuro, qual foi o seu sentimento? Para você, eu sei que não deve ser confortável voltar para esse lugar e essa época, mas você pode descrever um pouco pra gente o que você sentiu na época que o seu namorado morreu, um ano depois aí, né, que a sua mãe faleceu? Como é que foi? Eu acho que o sentimento mais intenso logo depois foi um sentimento de raiva, assim. Eu senti muita raiva. E eu senti muita raiva da vida, eu senti muita raiva... Minha família é uma família muito espiritualizada, eu também sou. Senti muita raiva de Deus, porque eu não conseguia compreender como eu tinha perdido duas pessoas tão importantes num prazo de tempo tão curto. Porque o Gino, além de tudo que ele era, quando minha mãe faleceu, ele também ocupou um espaço que era o espaço de... tudo bem não tudo bem, mas eu consigo compreender que minha mãe faleceu, mas eu tenho uma pessoa que vai me ajudar a lembrá-la para os meus filhos, e esses filhos serão com o Gino. E aí o Gino também falece, e aí o Gino também morre com essas memórias que eram as memórias da minha mãe. Então eu senti muita raiva, e senti além da dor, né? E foram dias muito difíceis também, só que diferente da perda da minha mãe, com a perda do Gino, eu tive muita dificuldade de acessar essa dor nos primeiros meses, porque eu tinha tanto medo que essa dor me destruísse, que eu fugia dessa dor. Então eu voltei para minha rotina muito rapidamente, voltei a trabalhar, voltei a fazer as minhas coisas, para realmente não acessar essa dor, porque eu sabia que se eu acessasse, a minha impressão, né, é que eu seria destruída por essa dor. Então eu fui chorar realmente a morte do Gino depois de 3 meses dela ter acontecido. Então foram processos muito diferentes, assim. Interessante você tocar nesse assunto, porque eu me lembro de vários episódios, e os mais emblemáticos do noticiário, o caso da menina Isabela Nardoni, que, enfim, foi arremessada do andar do prédio, a história o nosso internauta já conhece também. Mas eu me lembro da mãe da menina que não chorava nos primeiros meses ali, os primeiros dias, e até algumas pessoas da imprensa falavam: puxa, mas ela não chora, a filha morreu de jeito tão brutal. Quer dizer, você contando aqui pra gente que demorou 3 meses pra ficha cair. Quer dizer, eu queria que você contasse para as pessoas que não passaram por esse processo de perda, dessa sua experiência, né? Porque às vezes é difícil até mesmo chorar em algumas ocasiões, não é? Sim, e eu lembro muito claramente que um dia... Eu sabia que eu precisava chorar, porque era uma sensação de me sentir oca, né, um vazio que era absurdo, e ao mesmo tempo uma sensação de me sentir afogando em dor. Então eram duas sensações muito contraditórias, mas que me habitavam do mesmo jeito. E eu lembro de pedir ajuda para uma amiga que já tinha sofrido várias perdas, e eu disse para ela: eu preciso chorar, mas eu não consigo chorar. E aí ela me deu uma dica que para mim foi preciosa e que eu usei por muito tempo, que era: olhe para as fotos do Gino, olhe para os recados que vocês trocavam, olhem para esses sonhos que vocês construíram juntos e se permita sentir o que vier. E foi assim, olhando as fotos que a gente tinha tirado recentemente, olhando para as coisas que a gente tinha feito juntos, no chão do meu quarto, que eu chorei, assim. Mas mesmo sabendo que eu precisava chorar, eu não conseguia chorar. E hoje eu acredito, né, como
não pelo aspecto psicológico, porque, enfim, não entendo dessa parte, mas como alguém que passou por essa dor, talvez fosse até uma proteção, assim, porque eu tinha muito medo de acessar essa dor, muito medo. A gente pode falar de mecanismos de defesa nesses casos, Juliana? Só para complementar, que é interessante, Camila, quando a gente fala dessa questão do choro, porque muitas vezes a gente acredita que o choro é a única forma de expressar uma dor, e não é. Né? Então a Natália trouxe a questão da raiva. A raiva, ele é um sentimento muito comum no processo de elaboração de um luto. Eu seria capaz de dizer que todos os enlutados em algum momento sentem muita raiva. É muito natural brigar com Deus, brigar com o mundo, porque a gente fica muito perdida de tudo aquilo que a gente conhecia de mundo, e esse processo de sentir essas outras coisas, raiva, medo, isso é também uma forma de passar por esse luto, isso é também uma manifestação dessa dor, que é tão profunda. E aí, claro que a gente, respondendo a sua pergunta, claro que a gente pode falar em mecanismos de defesa, porque nós somos expert em nos defender, né? Nós, seres humanos, a gente sabe se defender muito bem. E uma das maneiras que a gente tem de se defender é isso, quando a gente está diante de um perigo iminente, uma dor muito profunda, que a gente teme que possa engolir a gente, que possa destruir a gente, tá ali na nossa frente, a nossa mão, a gente sim tende a se defender, e as formas de defesa são diversas, e uma das formas de defesa que existe é a gente tentar deixar ela em um canto, tentar não se aproximar dela, não senti-la, exatamente porque a gente teme o que pode acontecer com a gente caso a gente se conecte a isso. Então, não necessariamente é porque eu não estou sentindo, muito pelo contrário, eu estou sentindo tanto, aquilo ali dói tanto, aquilo ali é de um tamanho tão enorme que eu tenho muito medo de me aproximar daquilo e não ser capaz de dar conta daquilo, né? No caso da Natália, ela diz que já um dos mecanismos, vamos chamar mecanismo de defesa, né? Ela já começou a trabalhar, voltou à rotina de maneira incessante, talvez muitas vezes para evitar o contato mesmo com a dor e com esse sentimento. Mas tem pessoas que negligenciam algumas coisas, por exemplo, deixa de trabalhar, deixa de se envolver nas coisas, contato familiar, se isola, até mesmo negligencia o próprio corpo, não cuidando mais, coisas básicas, às vezes, deixa de se alimentar, de tomar banho. Tem o outro lado do luto também? Tem sim. E assim, Camila, num primeiro momento isso é muito natural, e não necessariamente isso significa dizer que você está partindo para um luto complicado. Isso é muito natural e muito esperado dentro do processo, porque você imagina, diante de uma dor muito profunda, diante da perda de alguém que é muito importante na sua vida, que ocupa um espaço muito importante na sua vida, a vontade que dá é que o mundo pare. E nessa do mundo parar para acompanhar a nossa dor, a gente pode mesmo perder a vontade de tudo, de trabalhar, de tomar banho, de se alimentar, né? Porque é um processo muito difícil. E num primeiro momento é importante que as pessoas elas se permitam viver essa dor, claro, dentro do tempo de cada uma, dentro das possibilidades de cada uma, porque o tempo no luto é muito relativo, né? Não é o tempo cronológico, também não tem regra para o tempo, não é assim, dentro de um ano tem que ter acontecido isso, isso ou aquilo, em um mês você tem que ter chorado, não, né? O tempo do luto ele é um tempo muito subjetivo, exatamente porque é uma experiência muito pessoal, né? Então, é importante sentir o que vier. Então, se for para ir para o chão do quarto e lá ficar e naquele dia não comer, isso acontece, né? E isso não é fora do comum. O que a gente precisa ficar atento é se isso se prolonga para uma determinada circunstância em que não é possível retomar isso em algum momento, de uma maneira saudável, de uma maneira tranquila, aí a gente precisa ficar atento. Mas você chegou a pensar que poderia ficar com depressão, coisas do tipo, tendo em vista essa explicação da Juliana? Então, como eu sempre tive durante o processo do luto um apoio terapêutico, não pensei que eu pudesse, que eu realmente acreditei que fosse acontecer, mas que não aconteceu nos dois processos, foi realmente achar que a vida não voltaria a ter mais sentido. Então, que a vida nunca mais voltaria a ter cor. Eu sou muito entusiasta com a vida, assim, sou muito encantada. Acho que é uma sorte estar aqui, coração batendo aqui, acho tudo muito bonito, assim, apesar da dor.
Então eu achei que esse olhar, ele teria desaparecido para sempre com as minhas perdas. Isso eu realmente acreditei que eu não voltaria mais a enxergar a beleza na vida. Mas isso com o tempo voltou. Agora acreditar que eu teria depressão, não. Estou conversando aqui no Mentalistas desta semana, na TV Estadão, com a jornalista Natália Souza, autora do livro Tua Vida em Mim, e daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre esse projeto, mas ainda queria falar mais sobre a experiência da Natália em relação ao luto, e também com a psicóloga Juliana Guimarães, que é especialista em luto, aqui no Mentalistas dessa semana. Natália, eu queria que você contasse pra gente sobre a questão social. Eu citei agora na última pergunta como é que lida com a família, como é que a família lida com essa situação de perda. Como é que foi sua relação com a família diante da perda? E quando eu falo família, não só as pessoas mais próximas como seu pai, né? Enfim, irmãos, mais tios, pessoas que vão nas festinhas, né? E seus amigos mais próximos, como é que essas pessoas se comportaram diante das suas duas perdas, né? Pode contar pra mim? Então, Camila, isso é muito complicado para quem está enlutado, porque o luto ele te coloca numa posição muito solitária. Porque normalmente as pessoas não sabem ou não conseguem lidar com a pessoa enlutada. Então o que eu senti com muita frequência era uma solidão. Então eu lembro, por exemplo, o Gino faleceu em setembro, e eu lembro que 3 meses depois, durante o Natal, amigos muito próximos que me ligavam em outros anos, que me desejavam Feliz Natal, não me ligaram. E durante os dias que seguiram a morte do Gino, também se ausentaram. E eu só fui entender, né, a razão dessa distância quando muito tempo depois eles me disseram: eu pensei em te ligar, eu quis te ligar, mas não te liguei porque não sabia o que dizer. Então, como o luto ele é um assunto muito evitado, porque as pessoas a gente não fala porque é um grande tabu, e aí as pessoas não sabem como lidar, então o enlutado fica sempre nessa posição de solidão, e mais do que isso, a gente se sente incomodando as outras pessoas. Como assim? Eu lembro, por exemplo, que eu ia almoçar durante o trabalho com amigos meus, e às vezes me vinha uma vontade absurda e incontrolável de chorar, e por algumas vezes eu não conseguia evitar e eu chorei, e as pessoas não sabiam muito o que fazer ali, porque é isso, ninguém poderia trazer de volta as pessoas que eu tinha perdido, né? Então, por não conseguirem trazer, achavam que elas não poderiam fazer nada ou dizer nada. Na verdade, às vezes só de você ficar do lado, né? Ou de você escutar o que a pessoa tem a dizer, você já ajuda muito, você já auxilia muito, né? Então, essa minha relação com meu pai, com a minha irmã, com os amigos mais próximos, às vezes foi de um distanciamento. Com meu pai e com a minha irmã, eles também estavam lidando, né, com a perda da minha mãe, do meu pai no caso da esposa, e aí foi cada um tentando lidar à sua forma, mas com amigos próximos eu passei por esse processo de sentir essa distância. Você acha que a distância te incomodou mais, ou às vezes uma coisa que alguém fala? Sabe? Às vezes tem coisas que alguém fala que você fala, ai, não precisava ter escutado isso. O que você acha que incomodou mais na sua visão, né? Olha, para mim, acho que é muito comum a gente escutar coisas que não fazem muito sentido, né? Então, eu lembro uma vez que eu estava conversando com um amigo e o meu amigo tinha perdido a mãe, e a gente falava exatamente sobre isso, sobre o que as pessoas dizem nessas horas, e viraram para ele e disseram: uma hora você vai rir de tudo isso. Então, é um absurdo, mas às vezes eu sempre fiz esse exercício de, essa pessoa ainda está tentando, sabe? Ela está tentando estar presente, tentando ficar próxima. A solidão causada pelo tabu da morte me doeu mais, além da dor da morte. Essa sensação de me sentir sozinha, num momento que tudo que você precisa é se sentir acompanhada. Isso me doeu muito. Eu fico pensando, Juliana, até que ponto o ser humano não consegue lidar com algumas questões. Por exemplo, suicídio é um assunto que é um tabu, né? É inadmissível por várias pessoas a pessoa dar cabo da própria vida, se matar, enfim. E o luto entra nesse mesmo, né, espectro aí de coisas que a gente não consegue falar. Por que para nós, seres humanos, é tão difícil falar sobre a morte? E tendo como em vista o que a Natália trouxe pra gente, né? É interessante a gente pensar que nem sempre foi assim, né? Houve um tempo
que as mortes elas estavam próximas da gente. Os corpos eles eram velados dentro de casa, na presença das crianças, de toda a família. A questão do uso do preto, então o enlutado ele usava preto porque era uma maneira dele comunicar à sociedade que ele estava enlutado. Então isso fazia com que a sociedade levasse um lanche, porque imaginava que ele poderia não cozinhar naquele dia, não ter o que comer, como uma forma de carinho. Mas à medida em que o tempo foi passando, e isso na nossa cultura ocidental, porque em outras culturas ainda é diferente, a gente foi cada vez mais jogando a morte para longe da gente, criando uma falsa ideia de que nós somos imortais, de que as coisas não acontecem com a gente. E isso a gente pode ver em diversos contextos da nossa vida, né? Então a medicina, ela trouxe avanços indiscutivelmente bons, mas também afastou a morte da gente. Então tem muitas mortes que acontecem dentro da UTI, longe da gente, e cada vez mais foi se criando essa ideia de que a vida precisa ser o tempo inteiro bela, colorida, feliz, sorridente, e a morte foi cada vez mais virando um tabu, a morte foi cada vez mais sendo afastada. E aí o que aconteceu foi exatamente isso que a Natália trouxe, de um afastamento, né, de uma frieza, de um completo desconhecimento. Então, muitas vezes, e isso a gente vê muito no consultório, essa é uma queixa de todos os enlutados, o quanto eles se sentem sozinhos, né? Eu me lembro de uma paciente que eu tive, que ela dizia assim, a coisa que eu mais gosto na terapia, de vir para cá, é poder falar sobre a pessoa que eu perdi, é poder falar sobre o quanto está doendo, sobre o quanto ela era importante para mim, né, e poder ser escutada nisso. E muitas vezes a gente acredita que a gente precisa falar muitas coisas, e não, né, como a Natália trouxe, às vezes um abraço, às vezes um estar do lado, às vezes a escuta respeitosa, livre de julgamentos, ela tem uma potência muito grande, muito importante, né? E esse acolhimento é muito importante, mas infelizmente a gente vive uma sociedade hoje, eu brinco que é a sociedade do Facebook, onde tudo é muito feliz, tudo é muito, então ninguém passa por problemas, e aí é muito difícil nesse momento acolher alguém que o que tem para oferecer naquele momento é um choro de dor, um choro profundo. Não sei se vocês já escutaram alguém dizer assim, ela estava tão bem que eu tive medo de falar alguma coisa e piorar ela. Piorar ela, normalmente essa pessoa está se referindo a ela se emocionar, ou a ela chorar, ou a ela se lembrar, como se a gente esquecesse de quem a gente ama, como se a perda não acompanhasse a gente, como se aquela dor não acompanhasse a gente. E o fato da gente não estar chorando, ou o fato da gente não estar desesperado, significasse que a gente está bem, que a gente está tranquilo. E tudo bem, a gente pode até estar tranquilo, porque o luto ele é essa oscilação de momentos mais desesperados, momentos mais tranquilos, momentos em que a gente está conectado com a dor e momentos em que a gente está conectado com outras coisas. E se naquele momento um abraço conectou a gente à dor, aquilo não é piorar a gente. Você acha, Natália, pela experiência que você teve, que o bom seria se as pessoas se aproximassem mais dos enlutados? Como que a sociedade poderia fazer o manejo melhor do luto com as pessoas, né? Eu acho que o melhor caminho é você perguntar em que você pode ajudar, sabe? Porque eu lembro, por exemplo, de uma amiga muito próxima a mim, e logo depois da minha perda, ela foi para minha casa e ela falou, Nath, eu não sei o que te dizer, mas não estar aqui para mim é tão improvável que eu tô aqui mesmo sem saber o que dizer. E aquilo para mim foi tão profundo e tão importante, porque eu sabia que ela também estava numa situação de não saber como agir, mas ela estava, né? E eu lembro que na época do luto, eu acessei muito um site chamado Vamos Falar Sobre o Luto, e uma das meninas fala uma coisa que eu acho que é o resumo, assim, de como você pode ajudar um enlutado. Ela diz, se você não tem condições e estrutura, porque às vezes você não tem mesmo, né, para ouvir um enlutado, se ofereça, por exemplo, para tomar um sorvete com ele, para passear com ele, para assistir um filme com ele, ofereça seu tempo, né? Ou ofereça sua escuta, né? Eu acho que só o fato de você estar perto ou de você dizer, olha, o que você precisar eu tô aqui, porque normalmente o que você precisa é só
que alguém te escute. E que alguém te escute sem dizer, mas isso vai passar. Não, mas olha, eu acho que agora você tem que levantar e seguir com a sua vida, sabe? Acho que só esse período mesmo de estar próximo, sem colocar vírgula, sem colocar ponto final, sem te acelerar, eu acho que já ajuda muito. Bom, você que está assistindo Mentalistas pode compartilhar a sua história também conosco, fique à vontade para escrever aqui nos comentários também. Se você teve algum processo de luto, alguma perda, pode compartilhar a sua história com a gente também. Eu estou aqui em mãos com o livro da Natália Souza, que é Tua Vida em Mim, mas não nasceu de um dia para o outro não, né, Natália? Como é que foi o início desse projeto? Você conta a sua história de amor com o Gino e todo esse bastidor relacionado ao luto, e antes desse livro, você construiu um blog, teve acesso à internet, então queria que você contasse como é que foi esse processo. Quando caiu a ficha, você falou assim, puxa, quero transformar essa dor numa outra coisa, uma coisa mais positiva, enfim. Na verdade, tanto o processo do blog quanto o livro foram coisas que foram acontecendo sem muita estratégia e planejamento. O blog, na verdade, que é o Tua Vida em Mim também, que tinha um outro braço, que era o Me Dá Uma Notícia Boa. Um dia, em agosto, última semana de agosto de 2016, eu saí para correr, que foi uma das coisas que eu comecei a fazer para também lidar com a dor e tudo mais. E eu cruzei com um IP amarelo, estava carregadíssimo, lindo, e fiquei ali contemplando aquele IP, e 1 minuto seguinte eu me prostrei em cima dos meus joelhos, porque me faltou o ar, com as lembranças que me vieram da morte do Gino. Gino faleceu em setembro de 2015, e saber que a primavera estaria chegando, e com ela as lembranças daquela morte me arrasaram ali. Voltei para casa andando, pensando, falei, gente, eu não quero passar esse setembro do mesmo jeito que eu passei o ano passado. E aí eu fiquei pensando o que eu poderia fazer, porque eu sabia que naquele mês eu teria poucos motivos para me alegrar. E aí me veio a ideia de pedir notícias boas para as pessoas, porque se me faltasse razões para acreditar na vida e me alegrar com a vida, eu poderia pegar carona na felicidade dos outros. E aí eu saí entregando envelopes coloridos em prédios comerciais, cafés, restaurantes. Nesses envelopes eu contava um pouco da minha relação com o Gino, dizendo quanto o amor dele me curou e me fez acreditar com mais felicidade na vida, e pedia para as pessoas uma notícia boa, que podia ser qualquer coisa. Podia ser um sabor de sorvete que tinha descoberto na semana, o nascimento de um filho, um emprego novo, uma autodescoberta. E aí o que aconteceu, pedi com receio, de medo, né, porque eu estava me expondo ali nas cartas, e o que eu recebi foi com muito amor, assim. Então as pessoas começaram a compartilhar notícias boas durante o mês de setembro, e junto com uma notícia boa, eu comecei a publicar um texto por dia num blog, em que eu contava um pouco da minha relação com o Gino. Só que não eram textos só sobre amor, eram textos também sobre dor, porque foram textos que eu escrevi durante o processo da perda dele. E com esses textos eu tinha a ideia, né, o desejo de apresentar o Gino para as pessoas. Porque uma das coisas que mais me doía na morte do Gino, para além da morte dele ser meu namorado, de ser um cara que eu amava muito, era a incompreensão do porquê tão cedo, né, aos 32 anos. Então eu tinha esse sonho, né, de acreditar que por meio dos meus textos ele poderia ter os encontros que a vida não deixou que ele tivesse. Então a minha felicidade é que os meus textos de alguma forma apresentaram o Gino. Eu lembro que uma das notícias boas foi de uma moça que adotou um gatinho de rua e colocou o nome dele de Gino. E aí me deu essa alegria de saber que de alguma forma, mesmo não vivendo mais, ele continuou existindo, né? E aí isso foi uma das coisas que me curaram. E aí esse ano, é no dia em que completou, na realidade, 2 anos da morte dele, nasceu o livro Tua Vida em Mim, e uma dos meus desejos com esse livro era realmente ser uma lanterninha, né, nesse caminho das pessoas que estão em dor, que estão passando pelo luto, porque na época do projeto recebi muitos e-mails de pessoas enlutadas. Então é um lembrete de que elas não estão sozinhas, que a vida uma hora volta a ter cor. Infelizmente a gente está na reta finalíssima do programa, mas eu queria uma palavrinha também da Juliana Guimarães, a nossa psicóloga convidada hoje, para as pessoas que estão assistindo o programa, estão nesse processo de luto. Qual que é a recomendação para os internautas? Se tem uma coisa que eu posso dizer e que eu gosto de dizer sempre, é que a gente, seja enlutado ou não enlutado, não tenha medo de viver essa dor, porque a coisa mais incrível
E quando a gente lê o livro da Natália, a gente percebe isso do início ao fim, é que é um livro de dor, mas é um livro, acima de tudo, de amor, né? E dói tanto perder alguém, é tão difícil justamente porque tem amor, né? É justamente porque o amor é muito grande que a dor ela é desse tamanho, né? Mas é possível ressignificar, é possível se transformar em cima disso, né? Então, a Natália mais cedo estava falando e ela falou assim, eu achei que nunca mais eu ia ver beleza na vida, só que antes de falar a vida ela falou na dor. E existe beleza na dor, porque existe um amor que está ali. E é justamente esse amor que faz a gente conseguir continuar de alguma maneira. Cada pessoa vai encontrar a sua maneira de seguir em frente, né? Mas se conectar com esse amor é sempre um recurso muito importante, porque falar de dor é falar de amor. Muito bem, essa psicóloga Juliana Guimarães, que é especialista em luto, e a Natália Souza, jornalista, autora do livro Tua Vida em Mim. O Gino Bardelli era meu grande amigo, jornalista, trabalhou muitos anos aqui no Estadão, então amigo de todos nós. Eu já conheci o Gino há bastante tempo, um sujeito super legal, super camarada, enfim, amigo mesmo. E com certeza a recomendação para você, internauta, ler o livro Tua Vida em Mim, para conhecer um pouquinho mais essa figura incrível que foi o Gino Bardelli e um pouco mais dessa história. Talvez compartilhando seja mais fácil lidar com a situação. Obrigada pela presença de vocês, viu? Obrigada, eu que agradeço. E se você ouvinte e você internauta quiser compartilhar esse vídeo, fica disponível aí no portal do Estadão, também no Facebook, e te espero na segunda-feira que vem aqui no Mentalistas a partir das 11 da manhã. Obrigada pela sua audiência e até lá. Você ouviu Mentalistas com Camila Tulinski.